Muito bem, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês o texto de Mateus, capítulo 4, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Apenas o verso de número 19. Mateus 4, 19. Eu não sei quantos irmãos já perceberam, mas nós temos novidade no nosso salão de culto, né? Então, aquele que está cantando aqui ou que está pregando, agora pode ver aquilo que está sendo projetado no aparelho lá perto da porta, tá vendo? A gente não precisa mais ficar virando o pescoço aqui. São ferramentas que vão nos ajudando a trabalhar melhor para a glória do nosso Deus. Amém? Muito bem. Para Deus sempre o nosso melhor. Para Deus é a excelência. Então o texto nos diz, Mateus 4,19, então Jesus lhes disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Amém? Esse convite foi para os discípulos naquele tempo, durante o ministério de Jesus, mas é também um convite para cada um de nós. Nada a menos que o reino de Deus. É para isso que Jesus nos chama, para nada menos do que o reino de Deus. Então, quando Jesus convida os discípulos, ele diz, venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens, nós precisamos entender que Jesus continua convidando pessoas para seguirem a Ele, para caminharem com Ele, para fazerem parte do reino dEle, mas talvez algumas pessoas não estejam entendendo exatamente o que é esse convite, porque esse convite que foi feito originalmente por Jesus, ele foi confiado por Jesus à sua igreja, para que a igreja continue convidando. Nós somos, portanto, porta-vozes de Jesus, convidando as pessoas para virem e seguirem após Ele. Mas talvez algumas pessoas, ouvindo esse convite, acreditem, né, se convençam de que vindo para a igreja, elas fazem algum tipo de favor para Deus. E aí, quando eu sou seduzido por essa ideia, de que vindo à igreja, de que participando dos trabalhos, eu estou fazendo algum favor para Deus, eu começo a acreditar que por conta desse favor, então Deus me deve algo. Ou então, eu vou acreditar que por estar fazendo um favor, então eu faço a coisa do meu jeito. Né? Tem gente que acredita assim, né? A pessoa, porque ela se dispõe a ajudar você em alguma coisa, ela acredita que ela pode fazer do jeito que ela quiser, e não do jeito que você precisa ou deseja. E quando nós somos seduzidos por essa ideia, nessa caminhada com Deus, então o estrago espiritual é muito grande. Eu quero estar presente na igreja, até porque eu quero ser abençoado por Deus. Mas se eu acredito que esse convite é um convite para que eu faça do meu jeito, então eu vou estar na igreja, eu vou participar dos cultos, eu vou participar dos eventos, eu vou até, de alguma forma, trabalhar para que as coisas aconteçam, mas tem que ser do meu jeito, tem que ser com os meus valores, tem que aturar os meus defeitos, tem que se ajustar aos meus conceitos, à maneira como eu acredito ser, e não como Deus de fato estabelece. Então eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre esse tema, nada menos que o reino de Deus, porque é para isso que Jesus faz o convite. Ele não nos faz o convite para outra coisa, a não ser para que nós participemos do reino de Deus, o reino que é de Deus, o reino que tem um rei, que estabelece as regras, que estabelece como a coisa funciona, e que nos concede pela graça, o privilégio de participarmos, de ingressarmos nesse reino. Aceitar a Jesus como Salvador, não é aceitar, puxa, estou fazendo um favor, Ele está querendo entrar na minha vida, então eu vou deixá-lo entrar. Não, na verdade,
quando Jesus estende a mão a nós, Ele está dizendo que, apesar de quem somos, apesar dos erros que cometemos, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, Ele nos aceita. É isso. Então, nada menos que o reino é um convite de Jesus. E esse convite implica em pelo menos 3 coisas que a gente pode identificar nesse versículo que a gente leu. O texto diz que Jesus declarou para aqueles discípulos: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Então, em que implica esse convite, que foi para eles e é também para mim e para você? Implica, em primeiro lugar, em estar com Jesus. Jesus disse para eles: sigam-me. Não é seguir pelo Instagram, não tinha Instagram na época, viu? Então não era segui-lo na rede social, era seguir de estar com Ele. O chamado que Jesus fez àqueles homens não foi, portanto, para apenas acreditarem nele, não foi apenas para que falassem sobre Ele, não foi para que se encontrassem sistematicamente em algum lugar para ter um estudo bíblico com Ele. Quando Jesus chama aqueles discípulos, Ele os chama para que estivessem com Ele, para que caminhassem com Ele, para que aprendessem observando a Ele, ouvindo as palavras dEle, convivendo com Ele, tendo comunhão com Jesus. Embora Jesus estivesse sempre cercado de grandes multidões, foi uma coisa que começou a acontecer logo muito rápido, né? Jesus inicia o seu ministério e logo lá nas bodas de Caná da Galileia, Ele transforma a água em vinho. Primeiro milagre que Jesus faz. E aí, não só o impacto da manifestação daquele poder na vida dos discípulos, mas das pessoas que presenciam aquilo, e elas começam a contar para as outras, e rapidamente, onde Jesus está, as pessoas se aglomeram. Jesus está curando, Jesus está libertando pessoas oprimidas pelo diabo, Jesus está ensinando com uma autoridade sobre o reino de Deus. Por onde Jesus ia, estava cercado de multidões. O livro de Atos nos dá conta de que depois que Jesus sobe aos céus, depois que Ele ressuscita, está com os discípulos durante cerca de 40 dias, e depois Ele se despede, Ele sobe aos céus. O livro de Atos nos dá conta de que cerca de 120 pessoas estavam reunidas em oração, aguardando a promessa dada por Jesus. Então, havia uma multidão que estava com Ele onde Ele estava. Havia cerca de 120 pessoas que eram pessoas mais próximas. Porém, o crescimento maior, que possibilitou o desenvolvimento da obra de Deus, aconteceu na vida daqueles 12 homens que Jesus trouxe para perto, para que pudessem caminhar com Ele, estar com Ele. Pessoas que viam os milagres que Ele fazia, pessoas que ouviam as palestras que Ele dava, no meio da multidão, mas que recebiam a explicação depois, no particular, estavam caminhando, estavam juntos com Ele, porque Jesus estava na forma humana, né? Tomou a forma humana para poder pagar o preço dos nossos pecados. Ele estava limitado ao tempo e ao espaço, então Ele não tinha condição de tratar com mais do que 12, e as pessoas tinham que largar tudo o que estavam fazendo para poder caminhar junto com Ele. Mas eu quero pensar com os irmãos que Jesus cumpriu o seu ministério. Ele pagou na cruz o preço da nossa salvação, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele subiu ao céu, e nos enviou o seu Espírito. Através do seu Espírito Santo, Jesus agora está conosco, em todos os lugares. Está conosco aqui, está conosco em outras cidades, em outros países, do outro lado do mundo. Aqueles que creram em Jesus estão com Ele. Então, a gente não precisa mais largar tudo o que a gente está fazendo para poder caminhar com Jesus. A gente pode caminhar com Jesus mesmo fazendo tudo o que a gente está fazendo. A gente pode caminhar com Jesus mesmo continuando a estudar, continuando a trabalhar, cuidar da nossa família. A gente pode fazer tudo isso.
Ele é onipresente, Ele está com todos nós. Então, não precisamos mais largar tudo para segui-lo. Mas o chamado de Jesus exige que nós estejamos com Ele. Então, o fato de eu não precisar mais largar tudo, não me livra da necessidade, da responsabilidade de decidir estar com Ele, de decidir segui-lo. Tem que haver a mesma disposição que havia naqueles discípulos, a disposição de estar com Jesus, de conviver com Ele, de aprender dEle. Então, eu não sou convidado, e você não é convidado, para estar na reunião da igreja. Isso aqui faz parte, mas o chamado é para algo muito maior. O chamado é para estar com Jesus. O chamado de Jesus não é para que nós tenhamos uma religião diferente, não é para participar do culto uma vez por semana, é para conviver com Ele, ter comunhão com o Deus vivo, e isso exige uma vida de oração. Como é que está a sua vida de oração? Falamos muito sobre isso no retiro, né? Os 5 pilares de igreja multiplicadora, começa com oração. Vida com Deus é vida de oração. Como está a sua vida de oração? Como está o seu tempo a sós com Deus? Como está a sua leitura bíblica? A sua disposição em querer ouvir Deus, não apenas em estudar um texto. Não tem um texto aqui que a gente vai debater na escola bíblica, então eu vou estudar. Isso é importante? Mas quando eu abro a palavra de Deus, eu preciso abri-la com a expectativa de ouvir Deus falar ao meu coração, de permitir que Deus trate a minha vida, as questões que estão erradas, para que Ele possa colocar o dedo ali e dizer: olha, está errado, precisa mudar, e eu então, quebrantado, tomar a decisão de mudar. Como é que está a sua caminhada devocional? Como é que está o seu relacionamento com Deus, a sua busca por entender a vontade de Deus? Um certo pastor escreveu o seguinte, ele disse: você pode orar em qualquer lugar e em qualquer tempo. Ou seja, você pode orar dentro do ônibus, indo trabalhar ou estudar. Você pode orar enquanto está sentado na praça, olhando o movimento das pessoas. Você pode fazer isso. Mas ele disse: mas não conseguirá fazê-lo, a menos que tenha um tempo e um lugar determinado para fazê-lo. Isso significa que você pode orar a Deus silenciosamente enquanto caminha pela calçada, enquanto vai para o trabalho, volta do estudo. Você pode fazer isso, mas você não conseguirá fazer isso com qualidade se você não tiver um tempo, um lugar, um horário para você dedicar a Deus. Esse é o meu lugar tranquilo, essa é a minha hora tranquila, esse é o momento que eu dedico para Deus, para abrir a palavra dEle, ler, para que Ele fale ao meu coração, para que eu abra o coração, fale com Ele, derrame meu coração diante dEle. Se eu não tiver esse momento, eu não conseguirei ter os demais. Jesus disse, lá em João capítulo 15, versos 5 e 6, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Jesus não diz que para que nós tenhamos vida, nós temos que estar dominicalmente no salão de culto da igreja. Ele diz: para que vocês tenham vida, vocês precisam estar em mim. Somos chamados, portanto, para termos comunhão com o Senhor Jesus Cristo, comunhão com Deus através de Jesus. Então, atente para isso. Não existe vida cristã pela metade. Ou eu a tenho, ou eu não a tenho. Não existe santidade pela metade. Ou eu estou comprometido em viver uma vida santa, ou eu não estou comprometido. Não existe paz e segurança pela metade. Ou eu tenho paz e me sinto seguro, ou eu não tenho paz e não me sinto seguro.
Jesus nos convida a fazermos parte do reino de Deus. Nada menos que isso. Ou eu faço parte, ou eu não faço. Amém? Esse convite de Jesus implica, em segundo lugar, em viver a transformação. Ele diz: sigam-me, e eu os farei. Ele diz: eu vou fazer algo na vida de vocês, eu vou transformar a vida de vocês. Vocês estão vivendo uma realidade, mas se vocês me seguirem, eu vou operar uma transformação na vida de vocês. Vocês vão viver uma vida totalmente diferente. O convite de Jesus é claro aos seus ouvintes: quem segui-lo terá a vida transformada. Eu quero ter minha vida transformada. Eu conheci um irmão que ele dizia assim: irmão Assis, eu tenho medo de orar e pedir a Deus que cumpra o propósito dele na minha vida, porque eu não sei o que ele vai fazer. E eu digo: mas como assim? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. A caminhada com Deus, irmãos, ela é uma grande aventura. Deus tira a gente dessa coisa parada, dessa coisa sem sentido, e Ele faz a gente embarcar numa aventura espiritual extraordinária. Mas estamos seguros na mão dEle. Vale a pena permitir que o propósito de Deus se cumpra em nossa vida, é para isso que Ele nos chama. Jesus está convidando cada pessoa para caminhar com Ele e ser transformada por Ele. Quem não quiser a transformação, então não deve segui-lo, porque não adianta, vai seguir de longe, não vai desfrutar da bênção que há em Cristo. A bênção de Cristo consiste em permitir que a transformação que Ele quer operar de fato aconteça. Jesus quer transformar a sua vida, mas você precisa desejar isso. Então eu digo para você: olha, Deus ama você demais. Deus ama tanto você, que Ele se dispõe a receber você do jeito que você está. Ele não espera que você melhore, que você conserte alguma coisa na sua vida para depois vir a Ele. Ele recebe você do jeito que você está, porque Ele te ama. Mas Ele te ama demais para permitir que você continue do jeito que está. Então Ele recebe você do jeito que você vem, mas com a proposta de transformação. Se você não quiser a transformação, então você não fará parte do reino de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo escreve assim: portanto, se alguém está em Cristo, não é se alguém acredita em Cristo, é se alguém está em Cristo, portanto há uma união. Ele diz: é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Há uma transformação na vida daquele que está em Cristo. E antes de Paulo declarar isso, Jesus já havia dito isso a Nicodemos, lá em João capítulo 3, verso 3. O texto diz: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Então, a vida que eu tinha antes foi a vida do nascimento da água. Fui gerado numa bolsa de água, nasci naturalmente. Mas a Bíblia está dizendo que para que eu viva essa comunhão com Deus e ingresse no reino de Deus, eu preciso nascer de novo, um nascimento espiritual, uma transformação. Eu preciso desejar essa transformação. A Bíblia está repleta de textos como esses, que falam da transformação que Deus opera na vida daquele que crê nele, através de Jesus Cristo. Deus quer fazer isso com todos. Essa transformação, ela é ampla, ela é transformação de natureza. Aquele que crê, ele é feito filho de Deus, a sua natureza é transformada. Agora você faz parte do reino de Deus, sua história é eterna. Essa transformação, ela também é uma transformação de alvos. Antes eu pensava só naquilo que diz respeito a esse mundo, a essa vida, o aqui e agora. Depois da transformação, não, agora eu olho para a eternidade. Os meus alvos são eternos, eu junto tesouro no céu.
A transformação também é de valores. Agora eu vivo conforme as leis e o caráter de Deus. Os mandamentos de Deus revelam o caráter dele, quem Deus é. E quando eu abraço esses valores, eu estou dizendo que eu quero Deus na minha vida. É a transformação também de atitudes. Passei a viver conforme a missão confiada a mim por Jesus Cristo. Agora eu vivo para promover o reino dele, para comunicar a salvação dele àqueles que ainda não conhecem, para livrar as pessoas da condenação do pecado e do diabo e conduzi-las ao reino da luz de Jesus Cristo. A transformação é de vocabulário. Agora eu escolho as palavras que eu uso. As minhas palavras agora não podem ser quaisquer palavras, não podem ser palavras vulgares ou imorais. Agora o meu vocabulário é limpo, de modo a promover a edificação das pessoas, para alegrar seus corações, para comunicar Deus a elas. A mudança é completa, é transformação. Jesus chamou a mim e a você, apesar da maneira errada que vivíamos, mas Ele nos chamou para continuarmos, não nos chamou para continuarmos vivendo de forma errada. Então, estávamos na direção errada. Ele nos chama, mas agora Ele diz, vamos ajustar? Agora nós vamos caminhar para o céu. Então, precisamos viver segundo os valores celestiais, precisamos viver segundo a santidade de Deus. Essa é a proposta. É preciso entender que os nossos pecados ofendem e entristecem a Deus. Então, enquanto eu não sei que o que eu faço é pecado, bom, apesar de continuar trazendo prejuízo, mas eu não tenho como me arrepender daquilo que eu não sei que é errado. Agora, depois que eu sei que é errado, não importa se é por... todo mundo faz, né? Sua mãe já deve ter dito isso para você, você não é todo mundo. A minha mãe diz isso para mim, né? Então, se você aceitou Jesus como Salvador, Deus está dizendo, você não é todo mundo. Você agora é meu filho. Você agora pertence ao meu reino, um reino santo. Precisa viver de acordo com essa santidade. Então, Deus nos chama para essa transformação de pensamentos, que produzem atitudes, que se estabelecem como novos hábitos, que formam um novo caráter, um caráter transformado segundo a imagem de Jesus Cristo. Jesus não chamou você para ser evangélico, atente para isso. Jesus não chamou você para ser evangélico. E sabe por que Ele não chamou você para ser evangélico? Eu vou contar para você por quê. Porque hoje nós temos evangélicos praticando atos abomináveis aos olhos de Deus. Mas são evangélicos. Nós temos evangélicos envolvidos com corrupção. E são evangélicos. Nós temos evangélicos atentando contra a família. Tanto os conceitos de família, quanto os membros da família. Nós temos evangélicos praticando violência doméstica. São evangélicos. Nós temos evangélicos debaixo de maldição. Temos evangélicos atormentados e possuídos por demônios. Temos evangélicos indo para o inferno. Jesus não chamou você para ser evangélico. Jesus chamou você para segui-lo, para ser discípulo dele, para viver a intimidade com ele, a transformação que ele quer operar em você, comprometido em fazer a vontade dele e abraçando a transformação que ele propõe. Uma vida cada vez mais santa, cada dia. Não existe vida cristã sem mudança. Se você diz que aceitou Jesus como Salvador, mas os dias passam, as semanas passam, os meses passam, os anos passam e nada muda, então tem alguma coisa errada com essa sua convicção cristã. Não existe vida cristã sem mudança, sem disciplina, sem consciência do pecado e busca pela transformação. Jesus nos chama para vivermos conforme os valores do reino de Deus. Nada a menos do que isso. Então eu posso ter dificuldade para vencer alguns pecados. Deus entende isso. Desde que
eu esteja diariamente colocando esses pecados diante dele, dizendo: Senhor, me ajude aqui. Está difícil, mas eu quero a tua ajuda. Eu quero vencer isso por amor ao Senhor. Se é assim, então está valendo. Agora, se o pecado está ali sendo tratado como um bichinho de estimação, não, os outros eu resolvo, mas esse aqui não, esse aqui eu gosto. Não tem nada a ver. O não tem nada a ver é terrível. Então, se é assim, você tem problemas com Deus. Deus nos chama para o seu reino, para viver segundo os valores do seu reino. Ele não aceita menos que isso. Em terceiro e último lugar, esse convite de Jesus implica em multiplicação. Jesus diz: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Multiplicação. Jesus chamou aqueles homens, conviveu com eles, ensinou-os, cuidou deles, treinou cada um deles durante 3 anos. Depois disso, antes de voltar para o céu, deu a eles a grande ordem, a grande comissão de fazer discípulos. Jesus pregou a muitos, testemunhou a tantos outros, curou a outros, alimentou multidões, mas para os seus discípulos se multiplicarem. Ele chamou 12 para caminhar de perto com ele, para que vivessem com ele e para que fossem transformados por ele. O convite de Jesus é claro. Ele está dizendo: olha, eu estou pescando vocês de uma vida vazia, de uma vida sem esperança, para lhes apresentar o reino de Deus. Agora que vocês conhecem o reino de Deus, vocês precisam trabalhar para pescar outros. A nossa missão é de pescadores. Precisamos buscar as pessoas, precisamos fazer com elas o que alguém fez conosco, porque antes de alguém fazer, Jesus fez com alguns. Ele deu o exemplo para que a gente pudesse seguir. Jesus espera que sejamos pescadores de homens. Há alguns anos atrás, logo depois que eu conheci a visão de igreja multiplicadora, a Convenção Batista Fluminense promoveu um encontro para treinamento de igreja multiplicadora lá no acampamento batista em Rio Bonito, próximo lá da região dos lagos, né? E aí, lá naquele acampamento, eu conheci um casal, o esposo, engenheiro, já há cerca de 40 anos, e ele era líder e anfitrião de um pequeno grupo multiplicador. Esse casal estava acompanhado de um casal novo convertido, que estava vivendo uma crise conjugal, quase se separando. Foram alcançados pelo trabalho do pequeno grupo, pelo trabalho do discipulado. O casamento foi restaurado, tinham sido batizados e estavam lá com eles participando daquele treinamento. E aquele homem, ele fez uma declaração que eu registrei. Ele disse: olha, sou engenheiro há quase 40 anos, mas hoje a atividade mais importante da minha vida é cuidar de vidas através do pequeno grupo. Hoje eu entendo que a coisa principal que eu tenho para fazer, a minha grande missão de vida, é cuidar de vidas, é levar pessoas ao conhecimento do Evangelho, entender o plano de Deus para a vida delas, ajudá-las a permitir que isso aconteça na vida delas, para que elas sejam transformadas e se transformem também em pescadores de homens. Aquele que abraça o chamado de Jesus torna-se cidadão do céu e passa a viver para promover o reino de Deus. É para isso que somos chamados, espalhar pelo mundo a mensagem da salvação, para que a sua vida como discípulo se multiplique em outros discípulos. Deus espera que você viva um compromisso com Ele tão profundo, tão íntimo, que permita que isso transforme tanto a sua vida que incomode as pessoas ao seu redor. Ele quer que você viva as experiências daquilo que Ele está fazendo no meio da sua igreja. Por isso que nós iniciamos esse momento do culto, né,
passando aqueles vídeos, né, do retiro, mas também falando sobre o que está acontecendo no dia a dia da igreja. Contar para os outros as experiências que alguém nos contou é muito legal, mas não tem nada melhor do que nós termos nossas próprias experiências para contar, porque quando a gente conta a nossa experiência, os nossos olhos brilham. Quando nós contamos a nossa própria experiência, o nosso semblante, ele revela essa alegria, e isso impacta a vida das pessoas. Deus quer que você viva experiências com Ele, Ele quer que você conte isso para os outros, para que as pessoas sejam alcançadas através do seu testemunho. O investimento no reino não é feito com a sobra do tempo, sobra dos talentos, sobra das energias, sobra dos bens. Não. O investimento no reino é feito com o melhor que nós pudermos dar. Aquele que faz parte do reino, investe o melhor no reino, e se alegra por ser ferramenta de Deus, para ajudar os outros a ingressarem no reino de Deus. Irmãos, eu me lembro do primeiro sermão que eu preguei na primeira igreja batista em Mendes, num domingo de manhã. Era um sermão que era para a igreja, e quando eu terminei o sermão, eu senti um desejo enorme de fazer um apelo. Eu nem sabia como fazer isso direito, né? Nem seminarista eu era ainda, mas eu fiz o apelo. E aí uma pessoa foi à frente, irmão Luiz Rogério, um homem envolvido e comprometido com o trabalho missionário. A alegria que eu senti de alguma forma me sentir parte daquela transformação na vida dele, foi algo que nunca mais saiu de mim. Gerarmos filhos espirituais é algo que marca a nossa vida para sempre. Deus nos chama para isso, para gerarmos filhos espirituais. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo. E aí lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 19 a 23, ele registrou o seguinte: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se tivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Paulo disse: olha, eu fiz tudo o que era possível para poder remover os obstáculos e chegar ao coração das pessoas e compartilhar com elas a verdade que transformou a minha vida. Então você precisa fazer uma pergunta para você mesmo: a verdade do Evangelho já transformou a minha vida? Porque se ela ainda não transformou, você precisa resolver isso logo. Você precisa colocar o seu coração diante de Deus, precisa confessar aquilo que está impedindo você de assumir esse compromisso, de fazer essa entrega. Precisa pedir ajuda a Deus: Senhor, eu creio, mas me ajuda, porque eu não estou crendo o suficiente. Deus vai ajudar você. E uma vez sua vida transformada, você precisa permitir que essa transformação transforme os outros. Você precisa contar para as pessoas, remover obstáculos, abrir a boca, falar das maravilhas que Deus tem feito na sua vida, para que outras pessoas sejam alcançadas. Não existe vida cristã que não tenha compromisso com a salvação do outro. O Espírito que habita em nós é o Espírito de missões, é o Espírito da salvação, é aquele que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito que habita em nós, que nos fez filhos de Deus, é o Espírito que nos comove em relação à perdição do outro, a ignorância espiritual do outro. É o Espírito que nos leva às pessoas. Então não há vida cristã sem um compromisso com a salvação do outro. Jesus nos chama para promovermos o reino de Deus, nada menos que isso.
ou eu estou comprometido em fazer isso, ou então eu não estou fazendo parte do reino. Vamos então entender esse convite? Um convite implica em estar com Jesus, não apenas acreditar, não apenas mencionar, não apenas dizer que Ele é bom, mas estar com Ele, comunhão. O convite implica em viver a transformação. Eu quero ser transformado, eu quero viver esse novo de Deus, não importa para que mares revoltos essa transformação vai me levar, porque Jesus está no barco. Então eu quero viver essa experiência, de ver o barco sacudindo e não afundando, as ondas batendo e ele não afundando, porque Jesus está manifestando o poder dele. Eu quero viver isso. Precisamos desejar isso, desejar que a nossa vida esteja na mão dele, para que ele nos leve onde ele quiser, a quem ele quiser, para operar a transformação dele. O convite de Jesus implica em multiplicação. A minha vida precisa impactar outras. A minha vida precisa ser luz que ilumina aqueles que estão nas trevas, para que sejam alcançados pela graça de Deus. Você deseja isso para a sua vida? Se você deseja, se você pede, Ele faz a obra. Eu creio, você crê? Eu não sei se vai funcionar, irmãos, porque às vezes a gente planeja algumas coisas, mas quando a gente planeja assim de última hora, nem sempre funciona. Tem uma música do grupo Logos chamada Pescador. Eu passei o link para o Luciano, mas eu não sei se vai funcionar. Se funcionar, a gente vai cantar essa música. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a viver a cada dia mais de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar.
Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe um dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Oh, quem sabe um dia o fará mudar. Quem sabe um dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quando o Senhor Jesus